Teste. Tá torta a câmera. Bum, 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 bum. Why don't you take a nostalgia night on the capital sign? Why don't you take your place and Aí o claim que your will isso to significa? reminisce Significa o quê? again? Quando eu comecei a escrever, aí eu elaborava diálogos. Eu queria que o público soubesse tudo do meu personagem. Tudo. Queria que o público, se eu criasse um personagem chamado Pedro Ariano, de 25 anos, morador de São Paulo, eu queria que o público, o meu leitor, soubesse que o meu personagem era ariano, 27 anos e morava em São Paulo, e soubesse dando essas informações. Isso é uma merda, porque você tem que entender que não dá para substituir o seu leitor. O seu leitor vai entender isso, sem você precisar explicando pro leitor que ele é ariano, tem 27 anos e é paulistano. Entendeu? Ou não? Porque, por exemplo, quando você tem diálogos em que você introduz imediatamente o nome do personagem, em contextos que o personagem fala com outras pessoas, outros personagens, e que esses outros personagens têm alguma intimidade, por exemplo, com o Pedro, que eu acabei de inventar, não tem necessariamente, se são amigos do Pedro, eles já sabem o nome do Pedro, já é um conhecimento prévio dos personagens que são amigos do Pedro, entendeu? Ele já tem intimidade. Why don't you take a nostalgia night on the capital sign? Why don't you take your place and claim your will to reminisce Não tem again? necessidade de todo o diálogo eu ficar retomando o nome do meu personagem como Pedro. Porque se ele está conversando com amigos, esse conhecimento do nome do meu personagem, que é o Pedro, né? Os amigos do Pedro já têm esse conhecimento. Já é um conhecimento que eles já sabem de antemão. Tem intimidade suficiente para não ter que precisar ficar repetindo essa informação. Escolher um momento do diálogo onde você vai apresentar o nome do personagem é muito importante. É fundamental. É sinal de que você está entendendo como funciona o diálogo na vida cotidiana. Na vida cotidiana, pessoas que têm intimidade com você não vai repetir toda hora o seu nome. O que vai acontecer? A pessoa ela vai falar de assuntos que os dois compartilham, ou por conhecimento acadêmico, ou por conhecimento de espaço em comum, ou por conhecimento de alguma coisa da vida, ou de algum momento da vida. Os personagens, eles vão conversar sobre esses assuntos porque é importante para esses personagens conversarem sobre esses assuntos, darem suas determinadas narrativas. O nome fica em segundo plano. Você só fala o nome, assim, em contextos mais formais, ou em contextos em que os personagens entre si são estranhos. Mas em contextos de intimidade, o nome é uma informação quase secundária, assim. Porque o que é mais importante em contextos de intimidade? A opinião do personagem sobre um determinado assunto. A forma como esse personagem fala. A forma como esse personagem tem postura em determinadas ocasiões. Se ele usa gíria, se ele não usa gíria. Se ele troca, se ele faz muita autocorreção. Autocorreção diz muito do personagem. Autocorreção, hesitação, muito mais do que você dizer que o personagem ariano tem 27 anos e mora em São Paulo. Quando eu comecei a escrever e elaborar diálogos de personagens, eu achava que eu tinha que dar informação demais pro personagem entender, sabe? Mas na verdade não é que você tem que dar informação demais. Você tem que entender quais as informações você tem que oferecer para o leitor
para entender sobre o personagem em si. Existem certas informações em alguns lugares que a gente não quer dar, entendeu? Para algumas pessoas é religião, para outras é orientação política, entendeu? Para outras é dizer se é vegano, se não é, sabe? Porque quando você dá certas informações em certos ambientes, as pessoas, elas imediatamente inferem de você uma certa personalidade, uma certa constituição de mente. E aí, isso pode tanto provocar conflitos, como a pessoa pode gostar imediatamente de você. E você entender esse jogo do que você oferece de informação para o leitor conhecer o personagem, e aquilo que você não oferece de informação para o leitor inferir, isso é fundamental. Porque dá exemplos, né? Tem os diálogos de novela. Diálogos de novela é muito chato. Embora eu adore novela, mas diálogos de novela é muito chato, porque o diálogo de novela ela tem a função de ficar retomando o que aconteceu no episódio anterior. E por conta dessa função de ficar retomando o que aconteceu no episódio anterior, muitos autores de novela, não todos, tá? Mas muitos autores de novela têm essa obrigação de ficar informando o que é o personagem, quem é o personagem, o que o personagem gosta, o que ele comprou, porque também a novela ela tem uma função publicitária, né? Então, a coisa do que comprou, para que comprou, o que é, se é bom, se não é, se comprou o negócio da OMO, entendeu? Isso é muito importante na elaboração do diálogo. Então, ele sempre vai repetir em todos os episódios. E tem mais, né? Ator de novela não erra. Você vê a Nina da Avenida Brasil. Ela fala o S certinho. Ela fala pra vocês. Vocês. Certinho. Tem um erro. O ele certinho. O S certinho. Nenhum ser humano, a não ser a personagem da novela, fala tão certinho assim. As pessoas hesitam, erram, truncam. Carioca falam vocês. Entendeu? Que é certo. Long ago, and its signs, the memories fly away. Can't help but count the years, despite my fears of losing grip of my mind to the beat of the summer twine. So come and take a place. Em resumo, quando a gente elabora um diálogo, não basta somente você ter um conhecimento da gramática normativa, entender as regras e tal. É importante ter, especialmente se você for fazer Enem. Especialmente se você for fazer o Enem, porque é um gênero muito específico. Agora, se você for elaborar crônicas ou romances, ou mesmo diálogos para teatro, você tem que prestar atenção na fala cotidiana. Porque cronistas muito famosos, o Nelson Rodrigues, o Guimarães Rosa, que é outra viagem e tal, eles beberam da fonte do diálogo e das falas de gente comum. E gente comum, quem fala português, tem a ilusão de imaginar, especialmente quem é Pasquale, né? Tem síndrome de Pasquale. Quem tem síndrome de Pasquale fica corrigindo o português dos outros, né? Só que isso é lógico, porque você vai ficar corrigindo o português dos outros. Se você é escritor, se você tem uma finalidade de escrever crônica ou qualquer narrativa, etc e tal, você não tem que ficar corrigindo o português dos outros. Você tem que prestar atenção como é que o outro fala. Se você é ator, muito menos. Você talvez tenha que prestar atenção na sua prosódia para ver se você não fala palavras que são inaudíveis, mas não significa que você tem que falar certinho, sabe, linearmente, dando pausa para todo sonzinho do S aparecer certinho. É isso. A questão não é se o seu S sai certinho. A questão é se você consegue emular um som
próximo da vida real e tal. E na vida real, nenhum ser humano fala um S tão... com um som tão perfeito, quase som de produzido em laboratório, de quem faz fonética e fonologia, sabe? Isso não existe. Não existe. A fala é uma parte do ser humano muito particular, muito pessoal. As pessoas, elas falam de um jeito muito pessoal, muito particular. E isso diz muito delas, diz muito da postura delas, sobre o que elas são, o que elas gostam. A fala é a coisa mais particular do ser humano. E quando a gente escreve diálogos ou crônicas, a gente tem que prestar atenção como a gente vai conseguir emular isso. Porque emular de forma igual é praticamente impossível. A não ser que você seja analista de conversação e aí você presta atenção mais nisso. Mas se você é escritor, você tem que chegar ao próximo desse tipo de transcrição. Você tem que entender qual é o momento onde os sons ficam inaudíveis. Você tem que entender quando a fala trunca. Porque tudo isso diz muito do personagem. Quais são os momentos que ele faz autocorreção? Quais são os momentos que ele interrompe a fala do outro? Quando um personagem quer mais turno de fala do que o outro personagem, é porque ele tem uma intenção de ter mais turno de fala, sabe? E entender essa dinâmica da fala, tanto na elaboração de um monólogo, ou seja lá o que for, isso facilita para fazer com que o leitor se aproxima do personagem e se interessa pelo diálogo. Até para informações mais simples de saber qual é o nome do personagem, a informações mais complexas, entender por que o personagem, de repente, naquele momento, não disse a informação que pertence, sei lá, a um determinado partido político ou uma certa orientação religiosa. Porque se dissesse naquele momento, ele ia provocar certos conflitos que não seria agradável para ele naquela situação. E por que tem escritor que vai colocar essa informação lá para frente? Por que às vezes o escritor opta em colocar isso na boca do personagem? Ou por que às vezes ele opta em colocar isso na boca do narrador? Isso são escolhas. E escolhas, quando a gente escreve, a gente erra muito, acerta pouco e erra muito. E os erros fazem a gente ser escritores melhores. Why don't you take your place and claim your will to reminisce again? Think of how happy we'll be when we're in on the joke, and it's ours as a story we knew long ago. And it's time the memories fly away. You can't help